Uma vez me perguntaram, Léo, você sinceramente acredita que qualquer pessoa pode ter sucesso? Qualquer pessoa pode mudar de vida? Eu me lembro que eu respondi que sim, é óbvio que sim. Nós somos capazes, certo, de se adaptar a mudanças. Nós somos capazes de fazer e se adaptar a viver a realidade que nos é submetida. Então, qualquer pessoa hoje é capaz de mudar a sua vida, de mudar a sua trajetória. Entretanto, isso que é um processo e é uma jornada. Tem, como eu já venho falando, vários steps, ou seja, existem o quê? Várias etapas para que isso ocorra. Né? Não é da noite para o dia, certo? Que você sai de um resultado zero e vai para um resultado milionário. Não, isso aí é construído o quê? Com etapas. Entretanto, quando a pessoa muda, mudanças, elas acontecem rápido. Não quer dizer que, se eu tiver uma mudança de mindset, eu vou levar 20 anos para ter sucesso. Não, você pode ter sucesso em alguns meses, 2, 3 meses. Não existe uma regra. O que existe é o seguinte, que todos nós, seres humanos, somos capazes de viver uma vida extraordinária, de viver aquilo que realmente nós nascemos para viver, que é o sucesso. Então, tenho para dizer o que para você é o seguinte, destrave, assim como eu destravei e destranquei, e vença, porque eu venci. E aí, beleza? Eu sou o Léo Pereira, estou passando aqui para contar hoje um pouco da minha trajetória. Eu nasci num lugar chamado Buraco Quente, conhecido por carência, conhecido também pelo ser um recinto de alguns criminosos do Rio de Janeiro. Então, nesse retrospecto, nesse embaraço, foi da onde eu vim, da onde começou a minha história. Dentro de uma família de pais que não tiveram acesso ao estudo. Meu pai, por exemplo, teve acesso até a primeira série, minha mãe conseguiu ir até a quarta série. Até hoje, meu pai com 65 anos de idade é praticamente um analfabeto, porque não consegue toda a parte que ele tem que ler, nós temos que suportá-lo, nós temos que ajudá-lo, certo? Só sabe escrever e assinar o nome, e isso em nenhum momento me traz vergonha. Pelo contrário, eu amo e respeito e principalmente honro todos os dias os meus pais. Nós nunca passamos por miséria. Por quê? Porque Deus sempre protege os seus. Talvez não poderia ter uma carne, um bife, não poderia ter um melhor brinquedo, mas tinha uma família. E eu aprendi muito bem o que era trabalho com meu pai. Tanto que aos meus 14 anos eu consegui o meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho. Eu me lembro na primeira vez que eu estava no centro do Rio, no Largo da Carioca, olhando aquilo tudo, muito grande, gigante, aquela multidão de pessoas indo e vindo, e eu simplesmente, um menino de 14 anos, sozinho, eu falava assim, caraca, como o mundo é grande. E quando eu comecei minha vida, minha carreira meio com uns 14 anos, ela mais ou menos começou assim, eu estava da oitava para o primeiro ano do ensino médio, e eu me matriculei em curso técnico junto com o ensino médio, né? Ensino médio técnico profissionalizante de eletrônica.
Eu sempre tive uma determinação pelo 10 e às vezes dava 9,9, eu não ficava satisfeito. Uma nota 8 para mim era algo inadmissível. Isso também vem pelo alto perfeccionismo de ser aceito. Hoje eu entendo e ressignifiquei isso tudo, certo? E ficava ali na busca incessante pelo 10, certo? Um 8 para mim era como se fosse uma nota vermelha, que na época na escola que eu estudava era 5,9, abaixo de 6, você já era considerado uma nota chamada nota vermelha, né? E aí, por essa performance, um professor meu me viu e me indicou para uma empresa. E aí eu comecei, galera, nessa empresa no centro do Rio, aos 14 anos, acredite, aos 14 anos. E foi aquela parte que eu falei, que eu ficava olhando as coisas assim, ficava assim, imaginando assim, caraca, meu irmão, como isso aqui é grande. E tinha muita também insegurança, né? Muita insegurança. Porque no final eu era um menino de 14 anos numa grande cidade, sozinho. E ali eu fiquei, praticamente, eu segui nessa trajetória. A empresa ela foi até mais ou menos ali, eu fiquei lá uns 3 ou 4 anos, né? E até o dia que a sociedade ela foi se desfeita e praticamente eu fui o último homem daquele lugar, né? Eu fui o último homem daquele lugar e que a sociedade desfeita, o sócio principal, que era sócio investidor, ele rompeu a sociedade com um cara que era meio que o CEO do negócio, e me fez o convite de tocar o negócio com ele, visto que eu já tinha toda a técnica, toda a expertise na fabricação dos equipamentos. E eu levei todo o laboratório de eletrônica, da empresa para minha casa. E lá nós reservamos um quarto e montamos todo o laboratório de eletrônica dessa empresa que ficava no centro do Rio, lá em casa. Até uma hora que eu consegui produzir tanto, que eu consegui fazer um determinado estoque, né? E aí ia saindo de acordo com as vendas, etc e tal. E percebi que eu poderia ter um segundo emprego, uma segunda fonte de renda. E aí tinha uma namorada na época, e ela falou assim pra mim, cara, tá tendo um extra de Natal lá na C&A. Ela já era uma funcionária fixa. Manda teu currículo que eu vou botar teu nome lá, já que tu tá aí de bobeira, já tinha um salário, etc e tal, na CLT, né? Meus serviços de fabricação estavam super adiantados, né? Trabalho sempre com alta performance. E aí fui chamado para ser extra de Natal da C&A. Acreditem, galera, eu trabalhei na C&A. E eu fui o único selecionado para esse cargo. Hoje eu entendo que foi nada mais, nada menos por performance, galera, performance. E acredite, fizeram o meu registro, até então era temporário, né? Então era contrato para uma empresa terceirizada. E aí nesse dia eu fui registrado na C&A, como funcionário fixo da C&A. E acredite, galera, sabe quantos dias eu trabalhei na C&A? Um dia, galera, um dia. Como funcionário C&A, eu trabalhei apenas um dia, porque assim quando eu comecei a trabalhar na C&A, meu telefone tocou. Uma empresa da outra empresa que eu tinha feito o trabalho lá dos rastreadores, etc e tal, a gente já tinha meio que um network, etc e tal, tinha feito algumas instalações lá, e a supervisora, ela me chamou para trabalhar junto à frota dos carros. Que a gente tinha feito um serviço lá de instalação de placa, de rastreamento central, me chamou para trabalhar junto aos carros. E aí eu pedi demissão de um dia de trabalho, até ninguém entendeu nada, porque eu estava no melhor, teoricamente, né, ali para quem está naquela zona de conforto ali, era o melhor cargo de toda a seleção. E aí fui para essa empresa em Bom Sucesso, né? E lá trabalhei manobrando veículo, é isso mesmo, galera, eu fui manobrista. Nesse trabalho eu aprendi uma puta aptidão
e manobrar carro num espaço que não existe perfeitamente. E por meu trabalho sempre ser íntegro e honesto, e eu não ter como característica mentir, nesse meio tempo que eu ia para o almoxarifado, que esse era o escopo, eu comecei a ser testados em funções de confiança. Como, por exemplo, sair da empresa com 10 mil reais, que na época era bastante dinheiro, e pagar a conta no banco, certo? Que era uma função que a empresa ela não poderia delegar para qualquer um, né? No final, galera, eu sei que eu chegava a fazer saque de R$500 mil, saque de 300 mil reais. Uma vez eu vim na mochila com R$500 mil na mochila, galera, e eu sozinho, graças a Deus, Deus é bom. Nunca fui assaltado e nunca faltou sequer R$1 em todas essas quantias. E nunca, imagine só, nunca sequer nenhum pensamento veio na minha cabeça de vai embora com esse dinheiro, suma, sabe por quê? Porque caráter, cara, é essência. Entendeu? Caráter é essência. Com isso, galera, eu comecei a ver que tudo aquilo que aqueles técnicos faziam no break, em geradores de energia, em transformadores, eu falava assim, cara, essa parada não é difícil não. Acredite se quiser, cara, quando eu determinei e me posicionei a fazer engenharia, até porque eu ficava naquela, cara, mas são 5 anos, porra, são 5 anos, porra, 5 anos de estudo. E aí eu fui destrancado, galera, eu fui destravado ali, né, meu cadeado foi destravado pelo gerente de manutenção da Globo. Ele vendo o meu trabalho lá, né, nessa empresa, instalando grupos geradores, fontes de alimentação, comando, automação. Ele chegou assim pra mim um dia, senta aí, Léo, chega aqui, eu vou conversar contigo. Chega aí. E eu não entendi nada, porque era um cara que era bastante ocupado, tinha diversos funcionários abaixo dele, uma produção gigante, e aquele cara praticamente, aquele dia ali eu entendi o que era mentoria, galera. Ele fez uma mentoria comigo ali de mais ou menos 1 hora e falou assim, cara, eu não esqueço até hoje, velho. Eu comecei a falar com ele, que ele falou assim, cara, tu já tem um puta conhecimento, tá fazendo coisas aqui que engenheiros que tem aqui de anos não sabem 10% do que você está fazendo aqui. Olha o que você está fazendo aqui. Na época era uma instalação de uma usina de geração de 10 MVA, né? Eram 4 máquinas da Camis, ainda estão lá funcionando hoje. Tem foto minha disso, vamos ver se a gente posta aí no nosso perfil, para vocês verem essa época. E aí o cara assim, cara, 10%, não faz nem 10% do que você faz aqui. E ele falou, cara, você só falta só um diploma. E eu falava pra ele, porra, Zé, mas, caraca, cara, é difícil, leva 5 anos. Ele falou assim, cara, amigo, olha, aí ele falou assim, amigo, olha bem nos meus olhos aqui. 5 anos passam. Você fazendo, ou você não fazendo, vai passar. Então é mais fácil você começar a fazer agora, certo? E seguir essa trajetória fazendo. Talvez você vai deixar um pouco de jogar bola, você vai ter que renunciar talvez uma festinha, uma saída final de semana, mas lá na frente vai ter muita recompensa. E nesse dia eu fui destravado. E acredite, galera, eu fui o maior coeficiente de rendimento da turma. Mesmo com todas as dificuldades, eu consegui acabar esse curso com 88% de aproveitamento. Que me proporcionou ser o orador da turma, galera. Então, eu fui o orador da turma de elétrica na nossa colação de grau. Foi aqui no Ribalta, na Barra da Tijuca, e esse é um dos maiores momentos épicos na minha vida, ver meu pai e minha mãe na primeira fila, num espaço com 5.000 pessoas. No palco tinha a turma de elétrica, de civil e de produção. E eu fui o orador pelo quantitativo do CR, que peguei o microfone e falei todas aquelas palavras, que já participou de Colagrão de áudio, eu prometo, aí todo mundo repete, e eu com o microfone na mão, e vendo meu pai e minha mãe na frente, chorando de emoção pelaquela conquista, eu vou falar para vocês, foi toda a imagem que eu projetei, mesmo sem conhecimento nenhum de inteligência emocional, de mentalização, mas foi aquela imagem que lá atrás eu projetei
e determinei para a minha vida. E aí na multinacional eu consegui ter uma visão profissional totalmente diferente. Comecei a trabalhar com gringos, com pessoas de outros estados, comecei a viajar, lidar com um tipo de equipamentos muito mais modernos, de ponta, a receber treinamentos direto de estrangeiros, a acesso a outras metodologias de ensinamento, de aplicações. E aí a minha mente ela começou a expandir. Até o dia que eu comecei a ver o seguinte, o não crescimento da carreira, o não crescimento profissional. Não em questão de aprendizado, porque eu tive acesso a diversas oportunidades. Eu nessa multinacional nunca fui freado, certo? Então, os meus gestores, eles sempre me permitiram a dar o meu melhor no trabalho, a mostrar pontos de melhoria. Entretanto, por ser uma empresa americana, ela tinha diversos steps, né, que a pessoa tinha que seguir de anos para ter um crescimento de carreira. E ali eu já com 5 para 6 anos ou para 7 anos, eu via que a minha carreira ela estava totalmente estagnada e eu já engenheiro formado, sempre falava todo dia, porra, sou um belo engenheiro de merda, olha a minha comunicação, totalmente errada. E aí nesse momento a ficha foi caindo porque a renda foi mudando e aí a zona de conforto praticamente ela começou a ser uma zona de desconforto. E todo dia eu ficava muito irritado por essa situação, até porque não consegui saber como mudar essa situação. Por isso que hoje eu entendo também a dificuldade que as pessoas têm em mudar, porque o novo assusta. E aí todo dia a minha esposa ela dizia assim pra mim, cara, pede demissão, cara. Vai para outro, mas eu sempre dizia, cara, mas e o plano de saúde? E aquele salário certo do mês, vamos viver de quê? Né? E o carro, etc, etc, mas muito e sim. Até quando, como eu já falei para vocês, eu fui confrontado a gerar uma autoconsciência, de entender que eu era e que sou responsável pelos meus resultados. E quando eu entendi que eu era os meus resultados, eu tomei uma decisão de, literalmente, tomar o rumo da minha vida e acabar de uma vez por toda, com toda a algema e tranca que estava me segurando. E quando eu entendi isso e vivi essa imersão de inteligência emocional, uma imersão, literalmente, de inteligência emocional e de saber realmente quem eu sou, e o que eu posso fazer e o que eu mereço para a minha vida, eu tive força, energia, garra e determinação de seguir e gerar essa mudança. E aí foi quando lá, depois de vários anos de casa, eu tive a coragem de chegar para o meu chefe e dizer para ele, eu peço demissão, me dá aqui a carta que eu vou preencher. E uma coisa que eu nunca esqueço, geralmente quando um funcionário bom está pedindo demissão, geralmente o chefe ele fica triste, chateado, caraca, não vai embora. E a primeira reação daquele meu gestor foi me abraçar e falar assim, caraca, Léo, parabéns, até que enfim você tomou a sua posição. Porque ele sabia muito bem que a minha performance era muito maior para o cargo que eu estava. Só que eu estava ali o quê? Preso, algemado, trancafiado nos bloqueios do meu subconsciente, dentro de uma crença de incapacidade, que eu não era capaz de fazer dinheiro fora dali, que eu não era capaz de produzir meus próprios resultados. E eu me lembro como hoje as pessoas me perguntando, tá pedindo demissão, geralmente a galera pergunta, tá indo para onde? Tá indo para um lugar melhor, né? Tá indo para um salário menor. E eu simplesmente não tinha o que falar. Eu não estava indo, galera, para um lugar melhor. Eu estava indo era para casa. E ali em todo momento, a mulher que está do meu lado até hoje, ela nunca
meio que tosquenejou, ela sempre se manteve firme e dizia: nós vamos conseguir, nós vamos conseguir, nós vamos superar tudo isso, nós vamos superar isso. Eu fui pra rua aí, já era quase final do ano, já era outubro, novembro, dezembro, eu fiz valores de que em todos os anos de trabalho, nas 2, 3 empresas que eu trabalhei, que eu já falei pra vocês, eu não tinha nem sonhado, talvez nem chegado a 30% do que eu tinha feito em 3 meses. E aí a hora que eu falei assim, caraca, a parada aqui é outra. E depois disso, galera, a gente não parou mais. Por quê? Porque nós conectamos a uma frequência próspera de crescimento. A esta mesma frequência que me fez sair de um lugar de pobreza, de miséria, de um lugar que hoje tem mesas de crack, mesas de pó, de cocaína, tem baile com pessoas de fuzil, de pistola, de revólver, a um lugar totalmente diferente, a uma paz. Hoje eu olho o condomínio aqui, eu falo assim, cara, eu vivo num resort. Porque eu olho o jardim e falo assim, caraca, olha como eu mereço isso. Olha como é que foi sofrida essa trajetória. Quando eu chegava em casa, eu tinha que tirar barra de trem da rua. Eu tinha que tirar sofá para eu passar com o carro. E quantas vezes eu não tomei tapa na cara, porque a minha passada demorava muito a repor a barricada. E às vezes teve até uma vez que eu até esqueci de repor. Eu falei, esqueci não, já estava de saco cheio, saí com o carro. Os caras me fizeram me chamar lá em casa, me deram tapa na cara e me fizeram lá botar o negócio no lugar. Quantas vezes? Cara, deixa eu falar pra você, isso não é vida. Você, principalmente você que mora em comunidade carente do Rio de Janeiro, como eu morei, cara, isso não é vida para você. Mas isso tudo veio do quê? De uma jornada do destravar, do destrancar da sua mente. E que começa aqui, com você me assistindo. Porque as mesmas dores que eu tive de enfrentar barricada, tráfico, pessoas armadas, discussão entre vizinhos, baile funk do lado, talvez é o que você está vivendo hoje. E hoje eu entro aqui, parece que eu estou num jardim, certo? Hoje quando eu vejo o meu filho, a oportunidade que meu filho tem de ter um gramado tão verde, certo? Um gramado tão verde que parece um tapete, brincar, rolar no chão, brincar com peixe, ter piscina para mergulhar de segunda a segunda, domingo, ter a praia ali a 1 minuto do nosso condomínio, 1 minuto e meio do nosso condomínio, eu falo assim, caraca, olha como valeu a pena. Mas essa vida que eu vivo hoje, praticamente é uma vida que eu comecei há 3, 4, 5 anos atrás. Os passos que eu dei lá atrás determinaram o meu hoje. E os passos que eu dou hoje aqui, em estar falando com vocês, me lançando na internet, em estar investindo em marca, em estruturação de marca, vai determinar a minha vida daqui a 5 anos. Talvez pareça ser meio idiota eu estar aqui sentado e falando em frente a uma câmera, mas eu tenho certeza que a minha história vai falar com você. Porque quando eu comecei lá atrás, eu também me inspirei em grandes histórias e me inspiro até hoje em grandes histórias. E me inspiro demais em grandes histórias. Me permitir seguir nessa jornada. Porque se lá atrás esses grandes players, como um dos meus mentores, Paulo Vieira, não tivesse decidido viver essa jornada, quantas pessoas não seriam transformadas? Como eu fui transformado. Quantas pessoas não receberiam o transbordo? E talvez eu não estaria falando com vocês aqui agora. De mudança de mente, de mudança de subconsciente, de viver uma vida de inteligência emocional, de dizer para você hoje, amigo, amiga, que você pode mudar e que você tem o direito de viver o melhor dessa terra. Então eu quero dizer para você, com isso tudo, que não é para te menosprezar não, eu quero dizer para você o seguinte, que é possível. É possível você viver uma vida de alta performance. O que você tem que tomar hoje, de uma vez por todas, para você, é tomar vergonha na tua cara.
deixar de uma vez por todas essa parada de vitimismo, de dizer que ninguém te ama, ninguém gosta de você, que você tem uma vida sofrida, que você nasceu, sei lá nos confins do mundo. Meu irmão, não para com isso, cara. Quantas histórias de sucesso hoje, como o Jagner Diniz, que era engraxate, e hoje o cara é um bilionário. Quantas e quantas histórias, Silvio Santos, que era camelô, e hoje é um bilionário. Caraca, velho, isso se repete, se repete, se repete, e você o quê? Tão travado, com a tua mente trancada, você o quê? Não consegue ouvir isso. Você não consegue ver que a mudança depende de quando você o quê? Muda de posicionamento. Então, toda a minha trajetória, mesmo sem naquela época eu ter o conhecimento que eu tenho hoje, de inteligência emocional e mudança de mindset, eu já tinha o quê? Uma trajetória de ter a essência da alta performance comigo. Então, tem uma coisa na tua cabeça, viva uma vida de alta performance.